Então está na Bíblia esse momento final da história. E segundo a sua explicação, vamos ter 2 julgamentos. Então, no meu julgamento individual, enquanto Jorge, digamos, né? E depois esse segundo julgamento. Mas eu fiquei com uma dúvida agora, né? Se eu já tenho um primeiro julgamento, que é onde a gente pode aprofundar depois, mais adiante, sobre se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, né, de acordo com as Escrituras. Mas ainda há um segundo julgamento. Então, como que fica nesse primeiro momento da nossa conversa, né, padre, essa questão? Excelente pergunta. Essa é a dúvida de muitos. Podemos dizer que há um só juízo, um só julgamento, mas feito em 2 etapas, digamos assim, ou 2 dimensões desse juízo. É como um jogo de futebol, vamos dizer assim, que tem 2 tempos e um intervalo no meio. Então, o primeiro juízo é imediatamente após a morte. Ali já se decide o destino eterno da pessoa. Se ela vai para o céu, aquilo que nós chamamos de céu na Bíblia e na doutrina da igreja, se vai para o purgatório, que é uma outra etapa do caminho de purificação pessoal para o céu. O purgatório não um intermediário ali entre céu e inferno, padre? Não. O purgatório já é o céu, porém não é a plenitude do céu. Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, não morre naquele estado de purificação total, digamos assim, para poder entrar diretamente no céu, ou seja, entrar diretamente naquela comunhão plena de amor com Deus. Geralmente o ser humano, quando morre, nem tudo na sua vida, no seu coração, nem tudo é amor. 100% amor. Nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossos males, nossos pecados, nossas limitações humanas, tantas coisas que nós não resolvemos em vida e que, portanto, nos impossibilitam de entrar diretamente no céu. Porque o que é o céu na visão cristã? O céu na visão cristã é Deus. É estar plenamente em comunhão com Deus. Isso significa o quê? Estar plenamente num estado de amor, de graça, de santidade. Algumas pessoas com certeza alcançam isso em vida. Uma vida totalmente pura, santificada, onde tudo é amor, onde tudo é verdade, onde tudo é justiça, na sua vida, na sua conduta, no seu agir. Esses nós chamamos de santos, né? Aqueles que tudo neles é amor. Então esses vão direto para o céu, porque já estão numa comunhão plena com Deus, já nessa vida. Mas eu diria, para a maioria dos comuns, dos mortais que somos nós, eu inclusive, isso talvez na hora da morte não é possível. Então, no céu, só pode entrar o que é amor, o que é justiça, o que é verdade. Se eu levo comigo alguma coisa na minha vida, na minha história, que não é amor, né, os meus ódios, os meus rancores, os meus sentimentos de vingança, injustiças que pratiquei, tantas coisas que não consegui resolver bem nessa vida, na minha relação com o próximo, bom, isso não pode entrar no céu, porque no céu só há amor, porque Deus é amor. Deus é amor, isso que a Bíblia nos ensina. Deus é amor, e quem ama está em Deus e Deus está nele. Se o céu é um estado onde só existe amor, a plenitude do amor, dessa comunhão de amor com Deus e com os irmãos, se eu levo comigo alguma coisa que não é amor, que não é justiça, que não é verdade, eu vou ter que me purificar para entrar nessa plenitude do céu. Então o purgatório aparece na Bíblia, por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, aparece na Bíblia como uma purificação final, onde tudo aquilo que não for amor
na minha vida, tudo aquilo que não for bem, verdade e justiça, eu me purifico, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda da misericórdia de Deus, do amor de Deus que vem em meu socorro na hora da morte, não apenas na hora da morte, mas já durante a vida nós vamos nos purificando, né? A vida já tem momentos de purgatório. A palavra purgatório significa purificação. Né? Exatamente. Ótimo, porque a palavra por si só, sem o conhecimento, aprofundamento, ela assusta um pouco, né? Você vai para o purgatório. É uma visão, uma visão antiga que nós temos do purgatório como algo negativo. Isso. Ao contrário, na doutrina católica, o purgatório é algo extremamente positivo, porque é aquela chance, entre aspas, aquela oportunidade final que Deus nos dá para a nossa conversão final, para a nossa purificação final, para assim podermos entrar plenamente no céu. Aqui, quando falo de céu, não podemos entender um lugar físico, geográfico, nada disso. É para entrar nesta comunhão espiritual, uma comunhão plena de amor com Deus e com os irmãos que já estão em Deus, que já estão nessa plenitude do amor que é o céu. Então o purgatório é essa chance final, digamos assim, essa purificação final que Deus nos oferece para podermos estar em comunhão com Ele. Isto então é o céu. Vamos dizer assim que o purgatório é como se fosse a antessala do céu, a sala de espera do céu, né? Mas dali só se vai para o céu. O purgatório ele é o caminho para o céu. Do purgatório, você do purgatório não vai para o inferno. Não vai para o inferno, exatamente. O inferno é uma outra coisa que é totalmente o oposto do céu. Digamos assim que o inferno também não é um lugar físico, né? Mas é uma dimensão espiritual. O inferno é aquela situação onde a pessoa está totalmente afastada de Deus. A pessoa não está em comunhão com Deus. A pessoa, por quê? Porque a pessoa perdeu a capacidade de amar. Então, totalmente. A pessoa que se fechou totalmente ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Então, pessoas que cometem atos em vida, atos totalmente contrários ao amor, à verdade, à justiça, ao bem, né? Atos totalmente contrários à dignidade da vida do outro, né? Isso é o que nós chamamos de pecado, né? Pecado grave, pecado mortal, ou seja, aquele pecado que nos leva à morte eterna, que seria o inferno, né? A morte da nossa relação com Deus, do nosso amor a Deus. Isso seria a ideia de inferno. Então, nesse julgamento final, individual, se decide o destino eterno da pessoa. Se ela vai para o céu, ou para o purgatório, que já é caminho do céu, ou para o inferno. E ali acontece o intervalo do jogo, né? Aquela ideia do jogo de futebol. Aí nós temos o intervalo. Ou seja, é o intervalo entre a nossa vida, né, até o momento da nossa morte, e o fim dos tempos, aquilo que a Bíblia chama de fim dos tempos. Há esse intervalo. Então, eu morro, Eleandro, morro, e vou esperar, entre aspas, ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno, dependendo de como for esse meu julgamento individual, né? Aí eu vou esperar esse fim dos tempos, né? Esse último dia, como é a linguagem do Evangelho, por exemplo. E quando isto acontecer, aí sim acontece o desfecho de toda essa história, o desfecho final, que é o quê? A vinda de Cristo no fim dos tempos. A Bíblia, né, chama, os evangelhos falam disso, todo o Novo Testamento fala da vinda de Jesus no fim dos tempos. Aquilo que popularmente se chama o fim do mundo, né? Jesus virá no fim do mundo,
Os evangélicos têm uma pregação em geral muito acentuada, né, da vinda de Jesus no fim dos tempos, né? Jesus está voltando, prepare-se, tudo isso, né? Nós católicos cremos, sim, na vinda de Jesus no fim dos tempos, porque isto está na Bíblia, evidentemente. Então, a vinda de Jesus no fim dos tempos, que nós chamamos isso teologicamente de parousia, é uma palavra grega, porque a teologia trata com termos gregos, né? Que significa? Que significa vinda. A vinda. A vinda final em poder e glória. Ou seja, será uma vinda triunfal de Jesus. Uma nova materialização dele aqui no planeta, da forma que nós entendemos, ou que já aconteceu 2000 anos atrás, seria isso, padre? Sim, nós distinguimos assim. Ele veio uma primeira vez, encarnando-se como criança, né, em Belém, lá através de Nossa Senhora, nasceu, foi gerado humanamente por Nossa Senhora, nasceu como criança, revestido da nossa humanidade. Depois, Jesus morreu e ressuscitou. Então, Jesus está ressuscitado agora, né? Ele virá esta segunda vez, no fim dos tempos, ressuscitado, como ele já se mostrou ressuscitado nos evangelhos, por exemplo, para os discípulos, né? Os evangelhos relatam diversas aparições de Jesus ressuscitado, né? Então, ele virá e ressuscitado, né? Ele vai se mostrar ressuscitado, porém, com poder e majestade. Ele virá como rei do universo, né? Rei de todo o universo. Algo muito maior, desculpa ele interromper, padre, porque enquanto você fala eu vou fazendo uma construção aqui. Claro. Né? Tem que ser algo muito diferenciado do que aconteceu em outros tempos. Nós estamos em um momento tecnológico diferenciado, a humanidade é muito maior em termos populacional do que era antigamente, então acredito que tem que ser uma entrada, digamos assim, diferenciada. Exatamente. Nós não temos ideia de como será isso, né? Porque aí estamos falando de uma dimensão espiritual, né? Então, não há como imaginar esse evento simplesmente de forma geográfica, como se tivesse um grande campo, uma grande esplanada, onde todas as pessoas estivessem ali reunidas fisicamente, né? Todos os que povos, já passaram, todos os povos e nações, todos os que já morreram, né? Que já passaram por esse mundo. Não podemos imaginar isso simplesmente num plano físico, geográfico, mas é algo espiritual, uma dimensão espiritual onde o espaço físico e o tempo, isso é um outro fator importante, o espaço e o tempo como nós conhecemos neste mundo não se aplica a essa dimensão. Né? Isso nós chamamos em escatologia, que é uma outra área da teologia, né? Que trata desses o estudo do fim, né? Exatamente. O estudo do final dos temas. Exatamente. Ali nós chamamos isso então de a dimensão escatológica, né? Onde o espaço e o tempo, as categorias físicas de espaço e tempo já não funcionam mais, não se aplicam mais. Estamos falando de uma outra dimensão totalmente espiritual, né? E então Jesus vem, esta segunda vinda de Cristo, encerra-se a história humana. Aí a história humana chega no seu fim. Mas aqui tem um detalhe importante. Quando nós falamos do fim da história, ou fim do mundo, para nós cristãos católicos não significa algo negativo. Não podemos imaginar como nos filmes, né? Sim, tudo explodindo. Tudo explodindo, um Armagedon, uma coisa assim terrível, catástrofes. Não. Ao contrário. É um fim da história que significa meta. Ou seja, a história chega ao seu objetivo final, a sua meta. Aquilo que Deus sempre quis e projetou desde o princípio. Ou seja, a história humana vai chegar à sua plenitude.
plenitude. Qual é a plenitude? Qual é a meta da história humana? Exato. É a realização do reino de Deus.